agora. Ela olhou pra mim, então sou eu, né? Não, acho que o código, como surgiu, né? Cara, a The One, ela surgiu de um sonho de um cara chamado Ricardo Novak em ajudar outras empresas, fora a odontologia, a transformar a sua realidade, a realidade de cada empresa. O Ricardo Novak, ele já tem uma expertise muito boa na área odontológica já desde 2016, tá? Sendo que no mastermind dele, do grupo da odontologia, tudo que se aplicava ali na odontologia tinha muitos, assim como a Aline é minha esposa e não é dentista e participa também do grupo, tinham engenheiros, médicos, advogados, gerente de banco, que são esposos, marido, né, de dentistas que participavam e eles começaram a dizer, Ricardo, cara, isso aí não é para odontologia, isso aí é para qualquer empresa. Isso aí é um curso de gestão de empresas. E aí, Ricardo Novak, ele disse, então vamos agora começar a trabalhar com outras empresas fora a odontologia. E daí foi que surgiu o sonho de criar a The One, que foi criada a The One o ano passado, né, com uma metodologia já bem embasada, já bem aplicável, né? Já bem consolidada essa metodologia, porque várias clínicas de sucesso do Brasil inteiro, hoje são quase 2.000 clínicas no Brasil inteiro que fazem consultoria com o Ricardo Novak, e todas elas tiveram um crescimento num período de 12 meses, pelo menos. Todas cresceram, sem exceção, todas tiveram crescimento. Existe o grupo, a gente brinca, a gente chama até o grupo de elite dessas clínicas, que são as clínicas chamadas Infinities, né? Que são clínicas que têm também uma performance diferenciada, e tudo isso com a metodologia que veio para ser aplicada também na The One. Então, se o Mastermind foi aplicado em outras empresas e tiveram resultados, então agora vai ser aplicada também para todos os prestadores de serviço. Ótimo. Legal. E Hermes, falando aqui justamente como surgiu, me veio à memória agora que nós estávamos em setembro do ano passado em São Paulo, como a gente sempre vai para estudar e organizar a nossa empresa dentro do encontro desses, né, de Clínicas Infinities. E aí, lá dentro desse encontro, nós fomos convidados a ser sócios de Ricardo Novak, para trazer a The One aqui para a Serra Talhada. E que honra para nós trazermos essa metodologia, que é super aplicável, e a gente fazer essa roda do bem girar. Porque assim como aconteceu com nós, e nós começamos a organizar a nossa empresa há 5, 6 anos atrás, colocar toda a metodologia em prática, organizar a gestão da empresa como um todo, parte financeira, equipe, marketing, as vendas, né? Porque é difícil falar de vendas na área da saúde, mas nós organizamos tudo isso. Então, a gente ficou imaginando, se nós conseguimos fazer isso, imagine se a gente puder replicar isso e fazer a roda do bem dos empresários de Serra Talhada, terem empresas tão produtivas, prósperas, com tantas contratações e, o melhor de tudo, lucrativas, empresários que tenham tempo para suas famílias, né? A empresa possa ficar girando e tudo funcionando normalmente, assim como aconteceu na nossa vida. Então, a The One, ela surgiu justamente para isso, aquecer o nosso coração, que outras pessoas também pudessem viver hoje a plenitude que a gente vive, como empresário que somos, né? Organizando tudo isso na vida deles também. É justamente assim, ó, você tem que ver a dor, né, e procurar a solução, que é na solução que se vende, né? Perfeitamente. Por falar, vocês estavam falando de ter uma plenitude, uma vida, ter uma liberdade, assim, a gente até nem chegou nesse ponto, assim, mas um dia desse, eu trabalhando, eu acho que como muitos empresários, ou então prestadores de serviços profissionais liberais, né, você fica atarefado, fica cheio de atividade, e se vê até perdido. Você diz, cara, bicho, pô, que loucura. Graças a Deus tem muito serviço, só que a demanda tá grande e você não vive. Sim. Você não vive. Então, vocês se viram nessa posição um tempo e foi em busca de sanar essa dor, de melhorar essa condição que vocês tinham, que procuraram. Não só de onde, que eu acho que a de onde nem existia no tempo, né? Sim. Mas começaram por onde? Qual foi a minha dor no início de tudo? A Aline, como todo mundo sabe... que você é dentista, viu? Você causa muita dor pro povo, viu? Aquela maquininha lá atrás. Eu soluciono a dor das pessoas. Mas, né? Eu soluciono a dor. Mas vamos lá. O que acontece? Como muita gente já sabe, a Aline, a formação dela é contabilidade.
Eu sou dentista há 19 anos. E aí o que acontece, cara? Eu me vi numa situação, algum tempo atrás, que eu parei um pouco para pensar e eu disse, caramba, eu não posso adoecer. Se eu adoecer, eu não tenho como trabalhar. Se eu paro de trabalhar, não tem como estar entrando grana para pagar as contas de casa, da família, enfim. Tá? Então, assim como muitos profissionais autônomos, e principalmente a maioria profissionais da área da saúde, cara, que depende muitas vezes, alguns deles, depende muito da mão, do tato, da visão, tá ali, né, trabalhando. Então, tudo dependia muito de mim e eu fiquei naquela, pô, se eu quebrar minha mão, e aí, sofrer um acidente, quebrar o braço. Jogar uma bolinha, o cara se machuca. Não, parei de jogar bola, cara. Eu era goleiro no tempo do colégio e tal, do então Imaculado você era ruim ali. com a bola. Você era ruim com os pés. Pois é. Eu era goleiro, mas eu disse, cara, se eu for jogar agora e quebrar uma mão, um braço, machucar, como é que vai trabalhar? Eu comecei a pensar isso. E também na parte de... Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E eu vou dizer a você aqui, isso não é nem saudável para nenhum ser humano. E eu não estou falando só da área da saúde. Para qualquer área, para qualquer empresário autônomo. Se tudo depender de você, 100% de você, a longo prazo isso não se sustenta. Tá? E a partir daí eu disse, caramba, eu tenho que me organizar. Comecei a participar de alguns grupos de mastermind, comecei a implementar algumas coisas. E quando foi ali em 2019 para 2020, aí eu conheci o Ricardo Novak. No meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia. Né? No meio de uma pandemia, eu disse, caramba, eu vou entrar nesse grupo aqui. Porque eu já estava com a ideia lá na clínica, eu era só um consultório, já estava com a ideia de ampliação, já estava começando a ampliar. Eu digo, eu vou começar a ampliar, pô, mas se eu quero crescer, eu tenho que crescer organizado. Porque se eu crescer de todo jeito, simplesmente eu acho que é por aqui, eu acho que assim vai dar certo. Fulano fez assim, então vou fazer igual a fulano que vai dar certo para mim também. E não é bem assim, não é uma receita de bolo. Cada empresa tem suas particularidades, tá? Mesmo sendo da mesma área. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Mesmo sendo dentista, eu não posso me espelhar em outra clínica odontológica, porque são realidades diferentes de cada um. Às vezes são especialistas diferentes, né? Você Também. é implantes, né? Às vezes a pessoa tem a ortodontia, né? Isso. E aí o que acontece, cara? Eu já estava querendo ampliar, eu já estava querendo crescer, já estava querendo formar a equipe. E aí me veio, cara, qual é a forma mais justa e honesta para eu remunerar, para eu poder pagar a minha equipe? Eu tenho que contratar dentistas para trabalhar comigo. O que é o correto? O que é o justo? Então, aí eu parti para estudar em relação a isso, e aí foi onde eu conheci Ricardo Novak, e lá eu descobri muito mais do que isso. E lá eu descobri uma forma de contratar, uma forma de gerir a empresa, uma forma de, como é que eu posso dizer, comissionar, uma forma de vender os nossos serviços de uma forma melhor. Aprendi até qualificar ainda mais a parte técnica no meu trabalho, porque lá tinha vários outros as conexões, né? Pessoas que tinham outras habilidades técnicas, e a gente foi trocando ideias, e com isso eu fui estudando e aprimorando também a parte técnica. Enfim, eu ganhei muito mais do que um grupo mastermind. E aí no início, o que aconteceu? No período de 1 ano que eu estava lá sozinho ainda, colocando em prática algumas coisas, eu vi que o negócio estava crescendo, estava tudo organizando muito bem, só que eu sozinho não estava conseguindo dar conta. E a partir daí foi quando eu chamei a Aline para trabalhar junto comigo, que até então ela trabalhava com a mãe dela. Eita, nessa hora aí foi engraçado, porque... Isso foi em 2020, no caso? 2020. Foi? 2020. Tanto que assim, eu fui lá pro evento de vocês, eu pensei que quando você vai... Acho que você vai chegar nessa hora, que eu acompanhei, né? Que pegou a papelada, os processos que você tinha, né? Sim. Sim. Que não estava da forma que está hoje, logicamente, Sim. né? Eu pensei que foi o tempo todo trabalhando com ele, desde que vocês Não. formaram um casal. Eu era sozinho, trabalhava e tinha uma recepcionista. E essa recepcionista, ela fazia atendimento de recepção, ela me auxiliava em alguns procedimentos. Era assistente dentista. Ela né? ficava fazendo de tudo, era tudo. Era tudo e não era nada, porque ninguém consegue fazer tudo. Consegue. Né? E aí, quando eu chamei a Aline, na época, era eu e já tinha 2 colaboradoras, não era eu sozinho. E tinha mais uma dentista que Ela foi lá para olhar você, essa Essa é a E parte aí, boa de trabalhar então, junto. Quando ela chegou, né, eram 4, ela chegou, formamos 5 pessoas ali, né? Então, já estava em processo ali de evolução, de crescimento. E como eu ainda estava 100% focado no operacional, né, estava começando a não ter tempo para a gestão também da empresa. E aí foi onde ela chegou, com a maestria dela, com as habilidades que ela já tem, para lá. E quem não gostou muito foi minha sogra.
Perdeu mas funcionário, é muito dedicado, competente, né? Foi legal nessa época, Kim, porque eu lembro que eu tinha muita crença sobre dinheiro. E ele chegou em casa e disse, amor, eu tô com um grupo que fulano e fulano, 2 amigos dele já estavam, de época de faculdade, já estavam lá dentro. Estão em 2018. Essas crenças eram crenças limitantes. Crenças limitantes, eu tinha demais sobre dinheiro. E aí ele disse, meus amigos já estão dentro desse grupo, e eu entrei. Eu disse, Hermes, como é a história? Tu comprou um negócio desse no meio de uma pandemia. Ele disse, olha, comprei pra mim e comprei pra tu. Aí eu, como é a história? Me dá o acesso agora dessa plataforma que eu vou estudar, porque um preço desse eu tenho que fazer valer a pena. E aí eu tinha acabado de comprar também uma mentoria na área de contabilidade, porque eu trabalhava com minha mãe, escritório de contabilidade. Na época já era bem mais caro do que a D1 é hoje, viu? Muito. O que tu comprou? Sim, a D1 hoje é de graça. A D1 tá praticamente... A D1, quem disser que é cara... Assim, D1, pela entrega, né? Pela entrega, realmente... Exatamente. Então, naquela época já era mais caro. E aí o Hermes, você tá louco no meio de uma pandemia, mas me dá aqui esse negócio que eu vou estudar. Eu comecei a comparar a mentoria que eu estava de contabilidade com essa. Eu disse, poxa, isso aqui eu consigo te ajudar e ajudar os escritórios, aos clientes do escritório de contabilidade, porque isso aqui é para a vida. Eu entendi que aquela mentoria não era somente para consultório odontológico, que era para todo e qualquer empresário, porque pegava aqueles pilares principais ali da empresa que todos nós, como empresários, sofremos. Contratação de equipe, financeiro, marketing e vendas. Comecei a estudar aquele negócio ali. Eu disse, me dê o aval, eu só preciso do seu aval para poder colocar em prática. E aí a gente foi colocando em prática. Então foi assim que a gente foi andando, lá desde 2020. E às vezes as pessoas nos veem hoje e só vê o boom, mas não, isso começou lá em 2020. Claro que Hermes já é formada há 19 anos. Hermes é formada há 19 anos. Sempre estudou muito, cresceu muito, mas ele conseguiu crescer até um certo ponto, porque ele era sozinho. E aí ele viu em mim, graças a Deus ele viu em mim, porque nem eu mesmo enxergava o potencial que eu tinha. E ele viu em mim, vamos lá, amor, eu preciso de você e você consegue. E aí ele me deu essa força e aí junto a gente foi mais longe. Que coisa. Mas, pronto, por conhecer vocês, né, daqui de Serra Talhada, que é uma cidade muito grande, né? Sim. O que é interessante é que você fala 2019, vocês falam 2019, 2020, já era um profissional autônomo, já tinha uma certa carteira de clientes, né? Mas a estrutura física do seu consultório é uma estrutura até imponente para a cidade. Sim. E você montou antes disso, não foi? Sim. Pô, mas você vê, você ainda conseguiu, de forma desorganizada, né? Sim. Chegar numa estrutura bacana daquela. Imagina com a organização. Então, acho que vai ser uma coisa... Perfeito. Tem um lado bom e um lado ruim. Quando você cresce, mesmo desorganizado, você vai tendo alguns resultados, e aí você vai, pô, não preciso disso, não, isso aqui tá bom. Você acaba se acostumando e se acomodando com aquilo ali. Só que o que foi que eu comecei a enxergar aqui? Que aquilo ali não era sustentável a longo prazo. Por quê? Uma empresa que dependia 100% de mim, isso não é sustentável e nem é saudável para mim, para minha saúde, para minha família. Né? Então, eu preciso de tempo para os meus filhos, preciso de tempo para minha esposa, preciso, incrivelmente, por mais que alguns pacientes não acreditem, mas eu preciso de férias, descansar. Mas assim, férias mesmo, né? 2 dias, 3 dias não. Férias mesmo, para uma semana, 10 dias, 15 dias ali, né? Mas enfim. E aí o que acontece, cara? A gente já tinha um bom resultado, graças a Deus, só que, como a Aline falou aqui para você, eu comecei a me ver limitado. Minha capacidade de entrega dos serviços era só isso aqui. Minha capacidade de faturamento, vamos falar em dinheiro, minha capacidade de faturamento era isso aqui. Eu não conseguia ultrapassar mais isso. Por quê? Eu era só. Então, a partir do momento que eu comecei a formar uma equipe e tinha mais braços ali, mais pessoas me ajudando, o que é que acontece? Minha capacidade de entrega aumentou, meu faturamento também aumentou. Consequentemente, lucratividade também. E o melhor de tudo nessa história aqui, por incrível que pareça, não é dinheiro, como muitas pessoas pensam e falam. Cara, o melhor de tudo não é o dinheiro. O melhor de tudo é que nós conseguimos gerar empregos. Nós conseguimos ajudar famílias lá na clínica. E eu não estou falando de famílias apenas de colaboradores. Não, estou falando de famílias dos dentistas, de profissionais. Temos colegas dentistas lá na clínica
que eles falaram que quando nos conheceram, que veio para conversar comigo, para trabalhar lá, eles estavam desacreditados da odontologia, já estavam pensando em desistir de tudo, outros estavam pensando em viajar, ir para outro estado, em busca de alguma coisa melhor, porque estava completamente desacreditado. Então, veja, assim, esse lado, o quanto nós, com a organização, com o grupo de mastermind, como nós conseguimos ajudar as famílias aqui da nossa região e, assim, de fora de tudo mais. Não apenas os colaboradores gerando emprego, mas os dentistas também. Os dentistas hoje, que trabalham com a gente, são capacitados, habilidade técnica, são muito bons tecnicamente também. E se não fosse eles me ajudando, né, não seria possível estar cada vez mais tendo qualidade de vida também. Porque hoje eu consigo tirar férias e todos os dentistas também conseguem tirar férias. Que bom. E o atendimento permanece com a mesma qualidade. Ou melhor, né? Existe todo A empresa não para. Não para, né? Qualificação, né? Isso, com o grupo. A Deone também tem essa parte de treinar a equipe, Isso né? que eu ia Não é falar só para agora. você o curso, Sim. né? Isso que eu ia falar agora. Tem toda uma questão aí de treinamentos também de equipe. Porque a partir do momento que tua empresa começa a crescer, vem a necessidade também de realizar treinamentos. E desses treinamentos, a The One, ela tem também todo um agendamento, um cronograma para você contratar a sua equipe, para você treinar a sua equipe também. E isso nós fomos realizando ao longo desses anos. Pronto, que legal. Uma coisa, ó, você fala aqui, quando eu comecei a estudar a Deone, estudei sobre Ricardo, né, também, eu percebi que, como ele é do setor odontológico, dentista... Não, Ricardo não, como é que é o nome dele aqui? Ricardo O Ricardo Novak. Ele é formado em marketing e administração. Ah, mas ele não é tinha dentista. clínicas, né? Isso, clínicas é odontológicas. dono de clínicas. Tá vendo? O ChatGPT me atrapalhou ainda, assim, não? Mas beleza. Eu percebi que esse ramo da odontologia, os dentistas, eles são voltados demais para o ramo empresarial. Eu disse que aqui no Brasil, parece, sei lá, se é a maior quantidade de dentistas empresários que tem no mundo, ou se é o quarto, não sei, é uma coisa assim. É muito dentista aqui no Brasil, Isso. Né? Assim como está se formando muito advogado, muito Isso. médico, muito enfermeiro, hoje em dia o mercado está cada dia mais, vamos dizer assim, difícil, concorrido. Difícil. Né? Aí pronto, aí a Aline é contador, da área de contabilidade. Os dentistas, eu vejo que eles têm não sei se foi por necessidade, né, essa visão, não, creio que foi por necessidade, essa visão empresarial. Na área de contabilidade ou então em outra atividade de administração, que eu recebi aqui alguns currículos e tem pessoas formadas em administração, um curso superior, para trabalhar de recepcionista aqui no meu escritório. Eu, de certa forma, eu fiquei triste. Sim. Né? Eu disse, pô, que legal, mas não sei se vocês concordam, mas há cargos que a gente também não pode contratar uma pessoa super qualificada. Né? Sei lá, se você é cheio de MBA para ficar aqui numa recepção, talvez você não se sinta realizado, se sinta frustrado. Pô, eu podia estar fazendo outra coisa, se não tem paciência de crescer também, né? Mas assim, aqui, o que é que acontece? Cara, será que aquela pessoa que fez aquele curso de administração, será que aquela pessoa que fez aquele curso de direito, será que aquela pessoa que fez odontologia, medicina, será que ele realmente fez por amor à profissão ou fez porque alguém disse que era para ele fazer? Disse que era bom ele fazer aquilo. Foi o que apareceu. Foi o que apareceu e surgiu. Por quê? Cara, todas as áreas, elas são importantíssimas. Seja um recepcionista, tem o seu valor, seja um garçom, uma garçonete, seja um vendedor de uma loja de roupa, um vendedor de uma loja de móveis, tá? Todas as funções, elas são muito válidas e importantes. E você pode ser feliz numa recepção. Você pode ser feliz sendo um policial militar, apenas um soldado, sendo um vigilante ali da rua. Mas o que eu falei foi pela qualificação dela. Mas veja né? só, aí o que é que pela acontece? Qualificação dela. Uma pessoa altamente qualificada, mas talvez ela não encontrou aquela oportunidade e se frustrou. Diz, cara, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estando ali numa recepção, atendendo pessoas, conversando ali, será que eu não vou sentir melhor? A Aline fala muito uma coisa que eu acho bem interessante, que é a questão de você... como é que você fala, meu amor? Questão de você crescer na sua profissão de uma forma horizontal ou vertical.
Né? Ela fala muito isso aí que eu acho bem interessante. Tá prestando atenção. Tá vendo aí? Tá prestando atenção. Eu tenho até meu caderninho da Deona Porque, ali. por exemplo, nós recebemos currículos de advogados lá na clínica também. Então, é isso que eu ia falar, justamente. Lá na clínica, aqui, para tu ter noção, quando você, quanto gestor, organizar a sua empresa e a gestão, a cultura da sua empresa, vai se tornar uma empresa desejável de se trabalhar. Porque as pessoas vão querer entender por que as pessoas trabalham lá tão felizes. Só para tu ter noção. Nós temos uma pessoa que trabalha lá na clínica, ele é concierge. Esse menino, ele trabalhava trocando bateria de carro na oficina mecânica. Nós temos lá na clínica uma moça que ela é formada em Direito, finalizou, passou em OAB. Hoje ela trabalha lá na clínica. Ela é a nossa administrativo. A menina é excelente no que faz, super organizada. Me ajuda em tudo. Por quê? Porque ela é formada em Direito, conhece muita coisa, mas ela tem tato administrativo. Então, nós identificamos nela habilidades e ela é feliz lá dentro. Pode ser que a longo prazo ela queira mudar o ramo e realmente para o ramo de Direito e está tudo bem. Mas o período que ela está lá, ela está nos ajudando e muito. E ela tem habilidade. E o mais importante para a gente é saber se ela está feliz fazendo aquilo ali. O tanto que ela se identificou com a função. Então, nós temos essa menina que é formada em Direito. Nós estamos com um rapaz estagiário em administração também, que está nos ajudando. Então, assim, nós temos várias pessoas que vêm de outro ramo, outra coisa totalmente diferente. Mas quando você chega numa empresa que é organizada, que a cultura está estabelecida, que tem treinamento, isso não é impeditivo. A pessoa pode ser muito e deve ser muito feliz lá trabalhando e pode crescer, como a gente falou, né? Ela pode estar crescendo ali horizontalmente ou verticalmente. Ela pode estar subindo de cargo e crescendo dentro da empresa, se tornar ali um líder de setor, um gerente dentro da empresa, ou ela pode ser a melhor recepcionista que você já teve na sua vida. Entender? Aquela pessoa que tem contato com o teu cliente, que teu cliente ama, que se sente acolhido. Tem pessoa melhor para isso? Não existe. Então, exatamente. Né? Então, todas as pessoas e suas áreas, elas são necessárias. Mas essa visão minha como empresário, de receber um currículo desse e achar estranho, ou então não ter segurança, não por ela, mas de trazer uma pessoa dessa pra cá. Você quer a verdade? É, Lógico. A verdade É crença, amigo. É crença, né? Sua. Justamente. Eu Porque adorei se essa ela, pessoa... eu achei ela bacana. Se ela colocou o currículo... Ela se entrevistou, ela teve a entrevista com o Kaline e foi comigo. Sim. Postei, contei a função, contei o que ela ia fazer. E o que ela pegou isso, olha, o que eu mais desejo agora é que essa vaga dê certo. Porque nas perguntas que a gente faz, tá, beleza, ótimo. Aí eu fiquei matutando isso. Caraca, bicho, que pai, será que a gente pode realmente trazer uma pessoa dessa pra cá? Pode. E essa pessoa pode e deve. Exatamente, pode e deve. E essa pessoa, de repente, pode ser uma pessoa que vai crescer junto com você. Vai crescer junto com você e vai ter uma equipe, uma empresa cada vez mais feliz e, como a gente fala, uma empresa desejada pelos colaboradores, independente da sua formação educacional. Né? Então, hoje em dia, tem empresas que as pessoas falam, não, ali eu não trabalho não, pelo amor de Deus, ali eu só vou se for, eu sou o jeito. E tem empresas que chegam, pô, eu queria tanto trabalhar ali é um clima mais leve, ali é alegre, ali eu tenho oportunidade de crescimento, ali é uma empresa que existem níveis, eu posso subir de cargo, ou então eu tenho comissionado, eu posso até multiplicar o meu salário com aquilo ali. Isso tudo vem de onde, Arquim? Isso tudo, Arquim, vem de conhecimentos através de um grupo de mastermind, que a AD1 traz todo esse conhecimento e essa visão para os empresários de Serra Talhada. Né? É sair, como a Aline fala, é sair dessa bolha de Serra Talhada, né? É sair dessa bolha que já foi muito boa e é muito boa. Temos empresários aí excelentes de sucesso, mas o que acontece? Temos que expandir, aumentar mais ainda esse conhecimento, abrir a mente das pessoas, né? Aquela visão do passado que só dava certo assim, que meu avô fez assim, meu pai trabalhava assim, eu vou continuar fazendo assim. Cara, isso passou muito. Você acabou de falar, você estava aí estudando onde? ChatGPT. Né? Estudando muita coisa de ChatGPT. Ele quase me enganou aqui. Há 15, 20 anos atrás, como era que a pessoa estudava ou não estudava? Eu acho que é assim, vou fazer assim. Então, aquilo que... Empiricamente, né? Aquilo que o meu pai fazia no passado e deu certo, e graças a Deus, né, deu certo naquele momento, hoje em dia não dá mais.
Então, esse mercado, vou mais além, vou mais além não, vou mais pertinho daqui da gente. Esse mercado de 3 anos atrás não é mais o mercado de hoje. Tudo muda muito rápido. E você estando num grupo de mastermind, você estando em contato com outros empresários que estão lá na frente ali, com uma visão muito diferente da sua, cara, isso aí vai te abrir portas, te dar oportunidades. Né? Por exemplo, quando a gente imaginava, né, amor? E de repente, hoje a gente está sendo sócio do Ricardo Novak. Aí é isso aí que eu ia perguntar, porque ó, tá vendo que eu disse que a gente foge da pauta, porque a conversa vai fluindo, que vocês comentaram do início da Deone, mas da Deone Nacional, a gente ia passar para como é que vocês viraram sócios da Deone. Pois é, entendeu? Então, justamente isso, estando dentro de um grupo de empresários, que uma coisa eu sempre disse ali, quando foi para a gente passar de fase, renovar o contrato, eu olhei a Aline, aí agora, vamos ou não vamos? Aí bate aquele medinho, né? Vixe, isso aqui por mês, eu tenho que pagar, vai ou não vai? Cara, incrivelmente, tudo se pagou no primeiro mês, já tudo praticamente se paga. Né? O contrato ali de 1 ano e 1 mês, com uma sacada, uma frase, se paga. E aí, estando dentro desse grupo, como a Aline falou, o ano passado, em setembro, surgiu essa oportunidade de nos tornarmos sócios de Ricardo Novak. Aí eu vou e pergunto aqui, se a gente não está inserido nesse grupo de mastermind, fazendo essa consultoria com eles, ia surgir essa oportunidade como? Difícil. Se a gente não tivesse parado um pouquinho, largado, saindo um pouquinho do nosso trabalho, porque às vezes a gente fica naquela visão, casa, trabalho, trabalho, casa. E às vezes a gente não se conecta, não senta numa mesa certa, a gente perde as oportunidades, né, Akin? É isso que a gente precisa prestar atenção. Nós, quanto empresários, a gente tem em mente onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, mas a gente fica muito preso no operacional. E não tem problema. Só consegue ver a semana. Não tem problema que a gente faça o operacional. Todos nós fazemos um pouco. Eu mesmo amo de coração que eu faço. Mas a gente precisa entender que a cadeira do estratégico não pode ficar vazia. Se ela fica vazia, quem vai impulsionar essa empresa? Então, são dentro desses ambientes que a gente vai surgindo essas oportunidades. Você viu hoje no grupo, já estavam lá 2 membros da The One fechando o negócio.